Boa noite, galera do Rolê Mais Longo, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre coisas ruins de Brasília e uma coisa boa, né? Vamos ver no que isso vai dar. Porque é o seguinte, né? Não tem só que ficar na parte ruim da cidade, né? Dos problemas, das tretas. Mas também não dá pra ficar passando pano pra tudo. Toda cidade tem seus problemas, mas alguns são crônicos e vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas antes já vai lá dar seu like, compartilha, fala o que você acha, se você conhece Brasília, se você acha que eu estou exagerando em alguma das minhas ideias ou não. A primeira coisa que eu vou falar é o seguinte: Brasília é uma cidade extremamente desigual. Ela oferece para uma parcela da população muito e para o restante pouco. Aí vai ter alguém falando, isso daí é comum em qualquer lugar, etc. Mas aqui nós estamos falando, né, da nossa querida capital do país. Olha só que bonitão esse Jaguar, olha um XJ. Elegante, né? Muito elegante a pessoa ter um Jaguar desse, tá vendo? Ó? Enquanto a gente tá falando isso, tem uma boa parte aqui da população de Brasília que não tem acesso sequer à rede fluvial, à energia elétrica, etc. Isso é comum, né? A gente tá num país muito desigual. Mas aqui rola uma coisa muito doida, que é o seguinte: como essa cidade foi feita para você separar as pessoas, aqui tem um separatismo absurdo. Você foi feito assim: quem veio para trabalhar aqui, quem era pobre, desde a época da construção, foi sendo jogado para fora do plano fora do plano piloto. Então, existe uma segregação natural da cidade, feita pela sua própria arquitetura, esse é o próprio plano diretor e etc. É muito doido isso, né? Porque o pessoal pegou uma ideia que era fazer a cidade, a capital aqui no centro-oeste, que era para desenvolver a região, etc. E acabou fazendo o quê? Uma cidade que é extremamente segregacionista e incapaz de juntar a população. Que é o seguinte: o pessoal quer sair, por exemplo, de uma área mais distante aqui para o centro, precisa fazer caminhadas enormes, caminhadas assim, né, que falo de carro, né, porque, ou então transporte público, que é um transporte público horroroso. Não dá para confiar no transporte público da cidade. E sai governador, entra governador, isso nunca acontece nada, né? Mas pelo menos agora a gente tem um deputado, né, que eu votei nele, um deputado distrital, que a gente não tem vereador aqui, mas tem deputado distrital, que é o Max Maciel. Esse cabra é bom e ele tá num rolê forte aí de briga para melhoria do transporte público na cidade. Ele é um só, mas começa assim nessa briga. E é legal a gente pensar o seguinte: que numa cidade onde você tem um transporte público tão ruim, o interesse pelo transporte particular vai virando uma coisa muito importante. Então, Brasília tem muito carro por pessoa, sabe? Isso causa problemas de trânsito bem graves. Isso é muito xarope aqui, que você acaba tendo uma quantidade de problemas relacionados ao trânsito muito grandes, engarrafamentos, problemas de estacionamento em algumas áreas e muita coisa que podia ser resolvido com um pouco mais de carinho com o transporte público. E a gente tem que lembrar que é uma cidade basicamente plana, né? O Distrito Federal ele não é tão plano quanto as pessoas pensam, mas a cidade de Brasília é muito plana. A cidade assim, né? A parte do plano piloto principalmente. Aí o que tem? É uma cidade que teoricamente tinha tudo para ter um bom sistema de transporte público e não tem, por um elitismo mesmo e por um interesse gigante em enriquecer essa galera da indústria do transporte, que não tem outra explicação para isso. Porque, para você ter ideia, aqui a gente tem uma das tarifas técnicas mais altas do país. Ah, você não sabe o que é tarifa técnica? Vou botar aqui, ó, uma imagenzinha explicando, tá?
Então é isso, gente, ó, a gente tem essa tarifa aí que é paga pelo Estado, né, para as empresas, e a gente ainda tem a tarifa que a gente paga. Então você tem um transporte público extremamente caro, e toda vez que você sobe num busão, você está pagando 2 vezes basicamente. Porque afinal de contas, a primeira vez você foi paga no imposto, né, que você paga, que está indo para essa porcaria dessa empresa lá ganhar dinheiro às custas de um direito. A gente tem que pensar o seguinte, né? O transporte público, ele é um direito, ele não tem que ser um privilégio para poucos, porque se for pensar no preço alto da passagem, a pessoa não pode ficar pegando ônibus o tempo todo, pegando metrô o tempo todo, porque não vai ter como pagar, sabe? Isso é uma maneira também de você deixar as pessoas mais distantes do centro, né? Deixar a periferia no lugar dela. Muita gente pensa assim. Muita gente quer que isso continue, não tem interesse, né, que Brasília seja uma cidade para todos, e sim uma cidade para poucos. Isso é muito ruim, porque, poxa, tem todo um equipamento cultural, etc. Aqui no plano piloto, que as pessoas das outras áreas não têm acesso. Não existe nenhum interesse político em criar esses espaços na periferia. E, afinal de contas, para que você vai dar melhoria de vida para a periferia? Se você fizer isso, vocês vão querer mais saúde, mais escola, vão querer mais coisas, né, de qualidade, e não pode fazer isso. Aí acaba que a cidade fica com essa pira maluca de separação. Enquanto aqui no plano piloto a gente tem Atos Vulcão, você tem Niemeyer, você tem vias com muitas árvores, tudo isso. Você vai para a periferia, você não tem nada disso. Você vai para cidades satélites mais distantes, você tem ruas apertadas, paisagismo zero, cuidado menor ainda com a cidade do que aqui, assim vai. E quanto mais distante do plano piloto, mais essas características vão aparecendo. Nossa, olha isso, caramba, né? Deixa eu ultrapassar vocês. Tá vendo? E tem uma coisa aqui, né? A galera não sabe dirigir nessa cidade. Fica desse bando de carro, olha isso, ó. Qualquer coisinha tá com um monte de carro. E olha só, uma pista de 3 vias, né? Então, uma pista dessa aqui, isso é uma rodovia. Isso é outro problema daqui de Brasília, que como é tudo muito distante, a gente tem um monte de rodovias ligando a cidade. E, por exemplo, você vai sair de um bairro para o outro, você pega uma rodovia. Aí com isso você tem um péssimo sistema, por exemplo, para bicicletas ou ir a pé. Olha aqui, gente, imagina, essa é uma via de 80 km. Olha o risco que alguém de bicicleta corre aqui. E como vocês podem ver, ó, não tem calçada, não tem nada. Não tem como a pessoa passar por aqui e ir para um lugar mais seguro. Nem isso a pessoa que estiver de bicicleta vai conseguir. Tá vendo? É uma cidade que podia ter esse sistema um pouco melhor. E aqui o pessoal trata muitas vezes a ciclovia só como uma coisa de esporte, como diversão, e não como uma solução para transporte. Olha o colega aí de bicicleta. É bom que ele está bem equipado, ó, ele está com luzinha, está fazendo tudo direitinho, está no lugar certo, mas é muito perigoso. Uma pessoa que não está muito acostumada, está querendo começar a andar de bicicleta para o trabalho, essas coisas, não vai conseguir fazer o que ele faz. Uma questão é a distância, né? Porque os lugares são muito distantes, é fácil você ter 20 km entre um lugar e outro, ou mais. Eu lembro que lá em São Paulo, quando eu morava lá, eu ia de bicicleta do centro onde eu morava para Faria Lima, onde foi o meu último trabalho. Acho que era 7 km só. 7 km, gente, aqui em Brasília não tem praticamente nenhuma cidade satélite que está tão próxima, assim, do centro. Acho que talvez o Cruzeiro Sudoeste, talvez estejam, porque eles são bem próximos aqui, mas só. Mas são dois lugares que o Cruzeiro nem tanto, mas o Sudoeste é um pouquinho mais caro para se viver. Aí a gente tem essas questões todas de não valorização de tudo que não seja o transporte particular. Aí você tem um monte de vias, o pessoal vai alargando essas vias cada vez mais. Porém, isso não melhora a qualidade do trânsito, porque aumenta, tem uma quantidade de carro muito grande, né? Precisa de uma vazão absurda para isso. Aí o que acontece? Você tem congestionamentos, trânsito perigoso e um trânsito em alta velocidade. Essa via 80 km.
sabe? Tipo, pô, é perigoso isso para pedestre, ciclista, etc. E vocês viram, né? Não tem ninguém andando de um lugar para o outro aqui. Só andarilhos, de vez em quando você vê. Ó, o colega ali, ó, foi com a motomáquina dele ali pro meio, ó, pra tentar fugir. Mas, pô, ele vai cansar muito mais andando na grama, né? Que a grama é fofa, não tem uma questão de segurança boa pra ele. Isso é muito triste, porque, poxa, a cidade aqui nesse trecho, por exemplo, tem uma elevação bem pequena. Seria uma ótima cidade para você pedalar, para você ir de um lado para outro de bicicleta. Seria ótimo ter um transporte público de qualidade. E vocês viram que várias dessas pistas, né, são 3 vias, porque uma delas não é exclusiva para ônibus. Quantos ônibus vocês viram no tempo todo que eu estou dirigindo, né? Ou pilotando, tem uma galera que não gosta que você fala dirigindo moto, mas não tem problema não, tá? Dá tudo igual. Porque dessa pira, não tem volante, não dá pra dirigir. Não, a palavra encaixa pra veículo. E bicicleta, moto, é tudo veículo, gente. E esse negócio de pilotar também é pra dar uma coisa mais esportiva, né? Só besteira. Aí é o seguinte, a gente vê muito pouco transporte público, tá vendo? À noite, no horário que eu tô agora, que é 7 horas, muito pouco busão, sabe? Então a pessoa, cara, qualquer coisa que ela faz, a primeira coisa que ela faz, ela arruma um emprego e arrumar uma dívida para comprar um carro. Isso é muito ruim para a cidade. Olha o colega ali parado ali. Aí o que tem? Uma das soluções para isso seria criar um sistema de ciclovias, né, que ligassem as cidades satélites ao plano piloto entre as cidades satélites. Por quê? Isso ia acabar gerando mais segurança e a gente ia conseguir fazer esses caminhos que são relativamente mais curtos de bicicleta. Você não ia precisar fazer isso de carro. Tá certo que o cerrado é quente pra caramba, etc, mas dá pra fazer, tá? Eu fiz muito mountain bike, que eu treinei ciclismo durante anos aqui, e com o tempo a gente consegue se acostumar a essas distâncias. Mas é isso, né, gente? Vamos falar. O que é bom de Brasília? É que durante a época da seca você consegue andar bastante de bicicleta. Isso é bom levar sua água, mas você fica de boa, não tem muito problema, tá? Essa é uma coisa boa de Brasília. E é isso, gente. O que vocês acham? Quem conhece Brasília, quem discorda, o que vocês acham dessa cidade que foi feita para separar as pessoas e não para uni-las? O que vocês acham disso? Até mais, a gente vai se falando. E dê like, comentem, etc. Vocês sabem todo o rolê. Mais grau, menos inveja. Até o próximo.